Boa tarde a todos que nos acompanham nesse último dia de evento, último dia de Laces 2021. Nós estamos iniciando agora mais um seminário deste evento, chamado Sustentabilidade como Eixo-Chave para o Desenvolvimento, que será ministrado por Tassiana Amaral. A Tassiana é formada em Gestão Ambiental pela Universidade de Brasília, UNB, e especialista em Gestão de Projetos pela Universidade de São Paulo, a USP. E hoje atua como assessora institucional no IABS, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Antes de nós passarmos a palavra para a nossa palestrante, eu só queria lembrá-los que as perguntas podem ser feitas no chat ao longo de todo o nosso seminário e elas serão apresentadas ao final, então podem ficar à vontade para mandar suas perguntas. Tassiana, por favor. Obrigada, Vitor. Boa tarde, boa noite a todos, né? Na verdade, 18 horas. Como o Vitor falou, eu me chamo Tassiana, sou gestora ambiental e gestora de projetos. Trabalho com sustentabilidade há um tempinho, e aí eu preparei um pouquinho vai ser mais uma conversa com vocês, sobre algumas experiências, sobre alguns lugares incríveis que eu conheci, tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos com sustentabilidade, sobre empreendedorismo e sobre acessibilidade temática. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim. O Vitor já deu uma introdução. Sou gestora ambiental, gestora de projetos pela Universidade de Brasília e pela USP. E eu trabalho com o meio ambiente desde 2016. E eu sou, assim, além de tudo, entusiasta pela sustentabilidade desde nova. Atualmente, eu trabalho como assessora institucional no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre o IABS, mas já adiantando, somos uma OCIP sediada em Brasília, que trabalha com diversas temáticas dentro da sustentabilidade. Sou CEO e fundadora de uma marca de biquínis sustentáveis, então eu tenho uma marca tirada de não sei aonde da minha cabeça, com tecidos sustentáveis, e eu tenho uma empresa de consultoria em sustentabilidade, que é a Venturo, e a gente está num processo aí de iniciação bem bacana. Eu vou falar um pouquinho de como a gente vai levar essa conversa hoje. Então, vou fazer uma breve apresentação sobre alguns assuntos que eu acho que são relevantes para a gente nesse sentido. Eu sei que vocês já tiveram alguns dias de evento e eu sei que a gente tem muita coisa para falar dentro da sustentabilidade, vocês já ouviram muito. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o contexto da sustentabilidade, acessibilidade, negócios sociais e de impactos e elaboração de projetos. Vou contar um pouquinho depois das experiências em sustentabilidade que eu tive com as 3 iniciativas, o IABS, a AW e a Venturo, e vou falar um pouquinho de um lema que eu levo para a minha vida, que é esse que está aqui, ó, sustentabilidade é equação e evolução. E aí, vocês vão ter um momentinho, aí o Vitor que vai tocar com a gente sobre as perguntas de vocês, as dúvidas que vocês tiverem, estou aberta para conversar tranquilamente. E aí eu vou entrar já direto numa parte bem teórica, vamos dizer assim, não vai ser chato, eu prometo. Como eu tenho formação em gestão ambiental, a gente fica se perguntando, mas o que é gestão ambiental? Porque é muito amplo, o que vocês fazem, com o que vocês trabalham? E realmente é extremamente amplo, mas eu voltei o meu foco para sustentabilidade e para consultorias, né? E aí hoje eu trabalho em prol de recursos humanos e dos ODS, um pouco de sustentabilidade dentro de todos os projetos que a gente busca trabalhar. E aí eu acho muito importante da gente falar um pouquinho, óbvio, dos ODS. Muitos de vocês já devem ter visto muito conteúdo, então não vou puxar muito esse assunto. Mas eu, particularmente, sou apaixonada por essa imagem, que divide os ODS em esferas. Esfera biológica, aqui tem uma esfera de pessoas, saúde, aqui tem uma esfera de economia, e aqui tem o objetivo 17, que é o objetivo em prol das parcerias.
Eu acho ela sensacional porque tira aquele pilar reto de que as coisas estão só ali naquele padrão 2D que muitos painéis de ODS apresentam e mostra a integração de todos eles com as esferas da nossa vida mesmo. E aí eu trouxe ela justamente para botar um pouquinho da temática da acessibilidade teórica, visto que essas discussões de sustentabilidade, essas discussões mais técnicas, elas mostram a existência de alguns eixos do desenvolvimento econômico, tanto no Brasil quanto no mundo, e eles atualmente estão ambientalmente insustentáveis, socialmente não justos e muitas vezes economicamente inviáveis. E aí a gente traz isso para realmente demonstrar um pouquinho, mostrar um pouquinho de conhecimento, trazer um pouco das diferentes formas de apresentar os ODS, para que vocês consigam realmente entender e ver que talvez a chave para a gente conseguir atingir todas as metas seja a acessibilidade teórica. Tem aqui uma imagem aqui em cima, que é de um movimento social do Brasil, em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e eles dividem os 5 P's da sustentabilidade, os 5 P's em prol do desenvolvimento sustentável, que aí entra pessoas, planeta, prosperidade, parcerias e paz. E cada uma delas está relacionada também com alguns dos ODS, determinados a proteger o planeta, determinados a proteger a saúde, a educação, prosperar, né? Assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera. Parcerias, que é o topo da pirâmide aqui do desenvolvimento sustentável, que é para a gente conseguir atingir tudo isso, e paz, porque eles buscam promover na sociedade políticas públicas que promovam paz e acesso a todos os outros objetivos para toda a sociedade, né? E aí a gente sai daqui de um âmbito mais geral da acessibilidade teórica sobre sustentabilidade e começa a entrar um pouquinho sobre como a sustentabilidade é um eixo principal para o desenvolvimento do mundo. E a gente entra numa temática que é bem interessante, que é desenvolvimento econômico, ESG, social, ambiental e governança. A gente entra numa temática que tem crescido de uma maneira meio impositiva, creio eu, é o meu ponto de vista nesse caso, mas impositiva pelo contexto atual que o mundo vem tomando, que obrigou mais ou menos e levou as organizações a se adaptarem para alguns modelos mais alternativos, tanto de gestão como de governança, criando uma relevância assim, em práticas que sejam mais sustentáveis, que possam ser replicadas, por mais que tenha sido de uma forma impositiva, vamos dizer assim, eu acho que foi um start, né, para o que todo mundo precisa vivenciar e para ser o eixo do desenvolvimento. Então, é importante a gente falar que hoje, negócios que envolvam sustentabilidade, empresas com boas práticas de governança, boas práticas de impacto social, boas práticas que linkem o econômico com os menores impactos na população e no meio ambiente, são negócios que tendem a ser mais competitivos, tendem a ter mais viabilidade econômica, mais investidores, e isso tem chamado muita atenção, principalmente no mundo dos negócios. Eu vou falar de alguns cases, então, eu vou começar com 2 que são conhecidos, e depois vou trazer 2 que são não tão conhecidos, para apresentar para vocês. Vou falar brevemente, mas vou dar mais foco para o IABS e para a W, porque foram experiências que eu tive e que eu tenho como dizer para vocês aonde eu errei e aonde é possível ajustar alguns detalhes
para trazer a sustentabilidade de uma forma mais holística. Então, aqui embaixo, eu não sei se todo mundo está vendo, mas tem aqui um símbolozinho da Starbucks e fala que foi uma temporada que eles temporariamente pararam com o uso de copos descartáveis. Eles só estavam usando copos reutilizáveis no café, justamente para atingir os parceiros dele, por uma customização da loja. Foi quando eles começaram a tratar de ESG, foi quando eles começaram a tratar de sustentabilidade dentro do negócio deles, e isso alavancou, tem alguns estudos que falam que isso alavancou a venda deles de uma forma bem relevante, assim, bem interessante, apesar de ser um negócio que os clientes gostam por gostar e não precisam de práticas para comprar, mas os clientes vendo essas práticas, eles acabaram talvez comprando mais, assim. O estudo fala que as vendas deles tiveram uma rentabilidade maior por conta de uma ação pontual que gerou menos impacto no meio ambiente, que tirou o uso de copos, foi justamente numa época que eles estavam discutindo sobre plástico no mar, que está bem em alta, foi uma época que muitas tartarugas morreram, muitos peixes morreram, e aí eles acabaram fazendo isso com uma dinâmica para trazer uma atenção, obviamente, para esse lado ambiental e para esse lado de menor impacto, e eles acabaram tendo um negócio mais lucrativo por conta dessa campanha. Hoje, o Starbucks vende em todas as lojas deles copos reutilizáveis da Starbucks. Então, além de ter virado um case de sucesso, uma campanha para que eles vivenciassem o negócio deles, virou um produto que gera uma rentabilidade financeira, que diminui o impacto, gera emprego para outras pessoas, porque eles antes não produziam copos que fossem personalizados. E aí, eles hoje têm, além de todo o estoque deles de café, eles têm, por exemplo, produtos que não são descartáveis para venda, como copos, canudos e outras coisas que vieram dessa campanha. Aqui em cima tem uma... Ai, meu Deus, não vou lembrar o nome, desculpa. É uma oca, também sustentável. Foi feita de um material que gerava menos impacto, distribuía menos carbono. E aí aconteceu, se eu não me engano, eu até anotei aqui, na Itália, em Ravenna, na Itália. E eles utilizaram várias impressoras em 3D para imprimir casas circulares, porque o movimento de circularidade na sustentabilidade tem um quê de importância muito grande. Eu não sei se todos têm esse conhecimento, mas a circularidade para a sustentabilidade relaciona os ciclos. Então, a sustentabilidade é um triângulo, é um círculo, eles estão todos ligados, os pontos da sustentabilidade, e cada hora que surge mais um pilar, é como se aumentasse um ponto, né, nessa figura geométrica. Então, cada hora ela vai se tornando mais circular e demonstra isso, o fluxo de energia. As casas circulares, as moradias circulares, são moradias que são feitas assim, inclusive tradicionalmente. E hoje em dia são um modelo de negócio nitidamente escalável, vamos dizer assim, porque essa empresa costuma agora imprimir casas em 3D. E aí isso diminui muito o custo, né? Além de diminuir o custo, gera menos impacto. Voltando um pouco para a questão da circularidade, o fluxo de energia nessas casas é maior. A gente falando um pouco de energia, a gente entra num assunto que gasta menos luz, gasta menos calor, menos fonte de calor, né? E aí eles fazem sempre em modelos circulares mesmo. Tem vários estudos que falam sobre arquitetura sustentável, que trazem a circularidade como um índice fundamental por conta desses quesitos, gera menos impacto,
flui mais energia, gera menos dissipação de calor, consegue ter uma luminosidade maior caso seja feita para isso, né? Então, eles conseguem colocar portas, janelas e telhados que sejam mais abertos para a luminosidade natural entrar mais. E aí, é mais uma das experiências que mostrou fundamental importância da sustentabilidade para gerar um negócio sustentável, escalável e que gere menos impacto. Então, é um negócio de impacto, literalmente, que muitas pessoas podem ser beneficiadas, inclusive populações de baixa renda, que é um dos motivos da gente falar de sustentabilidade, de igualdade, de direitos humanos. Eu vou vir agora um pouco para dentro da minha realidade. Falei de 2 cases que são conhecidos mundialmente, mas eu vou falar agora de um pouco da nossa realidade. E trouxe um mapa para vocês, que foi apresentado em um outro evento de sustentabilidade por um técnico do IPEA, que participou de um debate sobre a implementação de uma nova agenda urbana para cumprir com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E eu trouxe um mapinha filtrado, não vai dar para ver, eu acho que ele ficou até um pouco pequeno, mas tem uma escala aqui embaixo, então dá para a gente ter uma noção. São quantidades de OCPs, de organizações, empresas sem fins lucrativos, que tem no Brasil e que trabalham nas temáticas de educação, saúde, sustentabilidade, então meio ambiente, proteção animal, proteção à vida da terra, parcerias para os objetivos do desenvolvimento sustentável e alimentação e fome. Então tem um pouquinho de cada coisa. Aqui dentro está o IABS, então a gente está aqui nesse quadradinho, porque eu estou em Brasília agora, e aqui também, um pouquinho no Nordeste, a gente tem atuação em alguns outros estados. E é um mapa só para a gente ter noção de como que as OCPs e as OSCs têm crescido e têm ficado distribuído no Brasil, a ponto de trazer assuntos como movimento social, igualdade de gênero, distribuição de renda, meio ambiente, proteção dos animais, educação e saúde. Saúde é um ponto muito importante, cresceu muito na pandemia por conta da Covid, obviamente, e as instituições cresceram de maneira bem relevante. Trazendo um pouquinho para o IABS, eu vou falar um pouco agora do que é o IABS, que é uma associação sem fins lucrativos, uma organização da sociedade civil, né? O nosso foco hoje é trabalhar com sustentabilidade, gerar impacto, trabalhar com igualdade de gênero, igualdade de distribuição de renda. E o IABS está desde 2003 aí, então a gente tem um longo caminho que a gente já trilha nessa caminhada da sustentabilidade. E basicamente o Instituto desenvolve ações em 3 linhas temáticas, que são principalmente falar de cidades inclusivas, né, de cidades e cidades e energia, cidade de mobilidade. A gente fala nesse eixo de sustentabilidade da cidade inclusiva sobre mudanças climáticas, sobre mobilidade urbana, sobre energia. A gente tem um outro eixo, que é sobre o desenvolvimento rural sustentável. Então, a gente traz um pouco de tecnologias sociais, agricultura resiliente de baixo carbono. E tem um último eixo, que é um eixo de inserção socioprodutiva, que aí a gente entra com negócios de impacto social, impacto ambiental, modelos que sejam fora de uma cadeia de valor normal. Falamos de economia circular, que hoje é um tema que, para a sustentabilidade, é de extrema relevância. E isso a gente tenta fazer com alguns pilares
Então, aqui com algumas palavras-chave que são essenciais para o nosso exercício, né, como OCIP. Falamos em rede, falamos em diálogo, alianças, falamos em parcerias, resiliência, sustentabilidade mesmo, mudanças climáticas, falamos aqui dentro um pouquinho de sustentabilidade com propósito, porque o IABS existia antes da Agenda 2030, então, como é que a gente traz a nossa preparativa de sustentabilidade para ser linkada com os projetos se linkarem com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, para isso, a gente separa nossos projetos em 8 eixos temáticos. Agricultura de baixo carbono, né, que aí entra no núcleo de desenvolvimento rural e tecnologias, aquicultura e pesca, turismo sustentável, meio ambiente e áreas protegidas, diálogo social, economia circular, e agora a gente tem um de energia e mobilidade. Energia inclusiva e mobilidade urbana. E eu acho que entra bem em como fomentar algumas inovações dentro dessas temáticas, porque a gente busca elaborar projetos que atinjam os beneficiários, que atinjam o governo, que atinjam o mundo com a etapa do desenvolvimento sustentável, com o desenvolvimento local, com o desenvolvimento em maior escala. Temos um projeto que é imenso, que é o Programa Rural Sustentável, e ele mostra que sustentabilidade não está apenas em cuidar do meio ambiente, em cuidar das pessoas, que há algumas áreas que realmente as pessoas pensam que não dá para ter sustentabilidade, como o meio rural, infelizmente tem muito esse pensamento. A gente mostra que dá, com emissões, diminuindo as emissões de carbono, com agricultura sustentável, e tudo isso está dentro do modelo de trabalho do IABS, não é nem de negócio, né? Não podemos nem chamar de modelo de negócio. Mas é um case bem interessante, porque é um município que cresceu muito em pouco tempo, e esse período de crescimento foi ensinando muita coisa para a gente. Apesar de eu estar aqui há pouco tempo, eu tenho conhecimento de todos os projetos do IABS, porque eu estou nessa etapa de projetos. Então, a gente já tenta, inclusive, inserir na nossa elaboração de projetos o que a gente chama de sustentabilidade verde, ou projetos de sustentabilidade, ou projetos verdes, gestão de projetos verde, enfim. E aí a gente já tenta trazer esse modelo de gestão para dentro das nossas propostas de negócios, de projetos, para que eles sejam mais valorizados e valorados conforme o que a gente enxerga. Então, o IABS Sustentabilidade, dentro de todas as suas iniciativas, não seria menos o intuito da gente ter nos projetos. Além disso, o IABS tem uma editora e uma produtora que são associadas ao IABS, né? É uma empresa dentro da nossa OCIP, e temos muitas revistas, livros publicados sobre diversas temáticas dentro da sustentabilidade, dentro dos eixos que eu falei e dentro dos nossos núcleos temáticos. Eu coloquei aqui o exemplo de uma edição que eu gosto muito, inclusive, e tudo está disponível no site. Então, conhecimento e acessibilidade, novamente voltando para a minha temática, como a acessibilidade é importante para a gente atingir as metas dos ODS, né? Aí aqui eu vou falar um pouquinho, começar a entrar um pouquinho em uma temática que eu gosto muito, que é empreendedorismo. Basicamente, assim, eu nunca me vi fazendo uma única coisa, mas sempre me vi sendo entusiasta da sustentabilidade, como eu falei. E empreender, para mim, foi uma pulguinha atrás da minha orelha que me gerou ali uma vontade de fazer alguma coisa diferente. E eu não queria simplesmente empreender por empreender. E aí é uma experiência muito mais pessoal, porque foram anos pensando, desde a época que eu era do Movimento Empresa Júnior, eu estava dentro da universidade,
pensando em como eu vou fazer algum negócio que gere impacto. E aí foi na pandemia que eu tirei um projeto do papel, assim, e foi muito pensando e conhecendo mais os conceitos de negócios de impacto, de como gerar sustentabilidade, de como gerar acessibilidade, melhorar os direitos humanos, como fazer advocacia mesmo, uma troca, né? Como proteger uma população que talvez precise de mais proteção. E eu vi que eu podia, minimamente, de maneira equacional, de maneira evolutiva, chegar e levar a sustentabilidade para um público maior. Hoje falei para vocês, eu sou CEO da minha empresa de biquínis, de uma marca de biquínis, e foi uma marca que foi criada não pensando somente nos biquínis, mas obviamente que eu sou muito do verão, dá para ter noção assim, eu acho, quando eu falo disso, mas principalmente querendo gerar menos impacto no consumo de roupas de moda praia, porque era um consumo meu que eu não gostava, assim, particularmente. E aí foi um processo de muito aprendizado. Já é difícil empreender, por empreender. Tem muitos fatores para você empreender. Tem muitas coisas que você precisa. Empreender no meio de sustentabilidade é mais difícil ainda. Então, tive um aprendizado, foi não desistir e foi manter o valor que eu quero manter. Porque eu nunca desisti de falar de sustentabilidade. Eu falo de sustentabilidade com quem conversa comigo na esquina. Eu falo de sustentabilidade no meu Instagram, no meu LinkedIn, no meu trabalho. Eu vivo isso. Mas não é todo mundo que vive e não é todo mundo que entende por que eu vou diminuir o meu consumo. E quando eu tive essa virada de chave, eu notei, mas é muito difícil, assim. E eu acho que Brasília, São Paulo, alguns grandes estados do Brasil, ele tem possibilidades de empreender muito mais, de aceleradoras, de investidores, mas eu fui na minha linha, assim, calma, devagar, e vamos aprendendo com os erros. Então, eu comecei a empreender, defini um produto, defini um produto, e aí eu não tirei em momento algum da minha cabeça que eu queria fazer sustentabilidade. Eu quero fazer biquínis sustentáveis, eu quero ter sustentabilidade na minha vida, assim. E aí eu encontrei uma marca de tecidos da Santa Constância, que é essa marca aqui do lado, que ela é fabricada com tecnologia de controle de carbono, água de reuso, e é um tecido sustentável, uma malha de um fio não é nylon, mas é um fio de nylon, de malha mesmo, como se fosse uma lycra biodegradável. E aí eu me juntei com algumas mulheres, porque empreender com sustentabilidade eu não podia fazer fora do que eu acredito. Me juntei com duas mulheres incríveis, uma delas é minha irmã, e a outra é Sheila, e uma grande amiga, que é costureira, que é de baixa renda, e ela se orgulha de falar isso, porque ela fala, mesmo eu sendo de baixa renda, eu tenho a oportunidade de mudar o mundo com sustentabilidade, que é um assunto que eu nunca imaginei na minha vida. Então, eu volto com a acessibilidade do conhecimento, mas ela disse que eu dei abertura para o mercado que ela não conhecia. Assim. Então, hoje, ela até tenta, ela faz outros trabalhos, obviamente, até porque um dos intuitos da minha marca não era deixar ela presa a mim, não era ter uma coisa que ela fosse ficar presa. Eu garanto a ela que eu vou fazer, mas eu falo para ela, pode fazer outros, porque, querendo ou não, a gente tem que incentivar as populações de baixa renda e a igualdade de gênero, sobretudo no Brasil, que também é sustentabilidade. E aí, eu criei a marca e foi muito difícil. Muito difícil. Assim, ai, meu Deus, Tassiana, você tá com biquínis. Ai, gente, tô. Ah, mas por que ele é mais caro? Ah, gente, porque é sustentável, tem práticas
uma parte do retorno do biquíni é para projetos de sustentabilidade, vai ser desenvolvido para projetos de limpeza de populações de baixa renda. São todas mulheres, eu costuro com uma costureira só, quantidades limitadas. Ah, tá bom, obrigada. E aí eu já dava aquela desanimada, assim. E aí hoje, eu acho que é uma empresa que está no modelo de negócio que eu pensei, consolidado, gerando um impacto positivo que eu sempre quis gerar, que é o mais importante para mim. Eu nunca, talvez ouvir isso de uma empreendedora não seja tão bom, mas eu nunca tive o intuito de fazer dinheiro com a AW. O meu intuito era fazer duas coisas que eu gostava. Eu queria empreender e queria trabalhar com moda sustentável e consumo consciente. Então, cara, eu tinha que dar um jeito de fazer isso. Mas realmente, talvez dessa imagem que eu coloquei aqui, a maior dificuldade esteja aqui, na motivação e na estratégia. Estratégia por quê? Porque é interessante você não perder a sua ideia, o seu valor, você não deixar de lado o que você quer fazer para atingir um mercado que seja mais barato, para ganhar mais dinheiro. E é muito difícil, porque é muito difícil de se inserir no mercado sustentável e é muito difícil de criar valor para que as pessoas entendam isso. E aqui, porque você precisa estar motivado sempre e motivar as pessoas a entender o contexto da sustentabilidade. Eu falei para vocês de um outro negócio, eu vou pausar nessa tela e vou só dar uma introdução a ele. A Venturo é uma empresa que está nascendo de uma forma linda, que aí já tem muita experiência de negócio envolvido. Eu sou CEO dela e fundadora, estou trabalhando com um amigo também incrível, e o nosso intuito é tornar a sustentabilidade mais acessível. Então, eu falei de tudo isso, eu coloquei conhecimento para justamente falar. Para mim, sustentabilidade é a equação, é evolução e é principalmente fazer negócios que gerem impactos, que gerem alianças, que gerem liderança compartilhada, igualdade de gênero, inclusão social, mobilidade, acesso a recursos básicos como energia, como água, alimentos, querendo ou não, dinheiro é um recurso básico hoje em dia, desenvolvimento comunitário, que impacte menos nas mudanças climáticas, porque mil estudos, né? Mas o IPCC fala para a gente que se a gente aumentar em 1,5 graus a mais na temperatura mundial, 350 mil pessoas vão ficar em estado de extrema situação de perigo e risco ambiental. Então, dessas 350 pessoas, vale ressaltar uma coisa que eu sou, talvez um pouco, por conta da questão dos direitos humanos, puxo muito também, dessas 350 mil pessoas, pelo menos 70% delas são mulheres, meninas e mulheres em situação de risco. A pobreza extrema gera problemas de social, ambiental e econômico, obviamente. Então, trabalhar com uma maneira equacionada para atingir a evolução e sustentabilidade com negócios que geram essas alianças, talvez, para mim, seja hoje a fonte de atingir a sustentabilidade e cumprir com as metas para os objetivos do desenvolvimento sustentável. As ações, elas são somatórias, elas não são multiplicativas. Talvez um grande recado que eu quero dizer é que de tudo isso vocês podem tirar que a relação de consumo ela é muito necessária, mas as questões de negócios de impacto e mudança de governança, mudança da nossa forma de pensar, o mercado, principalmente no mercado, mudar a forma de pensar o mercado, elas são essenciais. Talvez a educação seja a única forma de fazer isso. Por isso que ela é somatória, ela não é multiplicativa. Você não vai fazer várias ações que vão culminar, assim, em um resultado imediato de, meu Deus, hoje, 2022, a gente já cumpriu com os nossos objetivos e a gente já fez tudo que a gente podia para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Não é assim. Querendo ou não, a gente vem nessa luta, pelo menos, se a gente for falar por alto, assim, sem contar milhões de coisas que antecederam,
desde 72, Conferência de Estocolmo. Então, é um processo que é muito antigo e não é uma ação multiplicativa, ela é somatória. São ações, são visões, são percepções que tornam as atividades, principalmente as atividades econômicas, de maior sustentabilidade. Eu vi uma reportagem que eu gostei muito, vi pouco antes de vir para a palestra, e aí eu até trouxe uma reflexão que eu fiquei dela, para falar com vocês. A reportagem era sobre uma comparação com o impacto ambiental, desde desmatamento até mudanças climáticas, até Covid, e como isso é comparado com a bomba de Hiroshima. Não era uma coisa que o mundo estava preparado. O mundo não foi programado para acontecer de maneira desacelerada de consumo, injusta socialmente, perigosa ambientalmente. E o mundo não estava preparado para uma bomba. Então, tá aí uma comparação. O que a gente está vivendo hoje? A gente talvez esteja vivendo um pouquinho depois da bomba. As pessoas estão começando a entender que a Covid não é à toa, o desmatamento está aí, a Amazônia está, né, em uma situação que a gente teria como voltar atrás. As pessoas estão passando por perigos sociais, ambientais, de saúde, de educação. E tudo isso, para mim, ao meu ver, pode ser mudado com ideias e com negócios que não desistam dos seus valores, que estejam buscando gerar um impacto positivo no mundo. Talvez esse momento pós 1 ano e meio de Covid, que a gente já está, um pouquinho mais, seja um momento para muitas empresas, que já está acontecendo, acordarem e entenderem esse ponto, que talvez seja o principal de toda essa frase. Evolução. A gente precisa debater, a gente precisa contribuir, a gente precisa personalizar soluções, personalizar formas de acessibilidade à energia, à água. Tem muitas empresas, eu falei de 4 cases próximos, mas, cara, vocês tiveram uma palestra mais cedo com uma pessoa que eu admiro absurdamente, que é o Luiz Felipe Guerra, e, assim, cases de sucesso dentro de uma população jovem, vamos dizer assim, que personaliza soluções e que permitem que todo mundo tenha acesso a conhecimento, a uma forma mais igual e justa, a um meio ambiente mais equilibrado. E isso é só um passo da luta pela sustentabilidade. Aqui é o principal ponto que, para mim, Tassiana, depois de alguns aninhos de estudo, acho que a gente tem que chegar. A gente tem que chegar nisso. A gente tem que chegar em um momento que todos vão se tornar parceiros para viabilizar isso. Então, não vou ser eu sozinha, não vai ser o Vitor sozinho, não vai ser o pessoal do Congresso sozinho. A gente precisa se unir, somar e chegar na evolução. E aí, eu acho que, assim, se tem mais uma coisa que eu gostaria de deixar de recado, já estou indo bem para o final, é o seguinte, eu falei muito, podem roubar minha frase, se vocês quiserem. Na minha cabeça, ela é real, eu não vejo outra saída para a sustentabilidade. É uma equação, é evolução, e continuem. Porque se vocês estão aqui até agora, se o Vitor está aqui, se o Israel está aqui, se está todo mundo aqui, 6h30 da noite no Brasil, 6h40 da noite no Brasil, acho que no México são 8h40, é porque existe uma vontade de entender e de pegar um conhecimento sobre sustentabilidade. E esse conhecimento é a chave. É a chave para a gente começar a fazer essas ações que são somatórias, para fazer negócios que gerem impacto e para contribuir com a sociedade. Foi a forma que eu encontrei. Então, eu sou uma consumidora
incansável de conhecimento, ainda mais na área de sustentabilidade. Eu acho que eu estou aqui no EBS há um tempo e eu acho que eu já li uma prateleira inteira de livros sobre sustentabilidade e eu vou continuar sendo. E eu acho que isso é um recado para todos. Se a gente quer atingir isso, se todo mundo está aqui buscando, talvez, minimamente conseguir chegar lá e falar, olha, sustentabilidade é isso aqui também. A gente precisa buscar conhecimento e fazer ações somatórias. Uma última coisa, a culpa de tudo não é só nossa, individualmente. A gente sabe que tem muitos impactos que a gente não controla, que são muito maiores que os nossos individuais. Porém, vale a pena a gente continuar a nossa luta, por mais mínima que seja. Eu não sou a pessoa que mais faz sustentabilidade na vida. Obviamente, ninguém vai ser por completo, mas em alguma ação ou outra a gente pode ajudar a esse tema ferver no mundo. Vou deixar aberto para perguntas, o Vitor vai tocar com vocês. Obrigada pela participação de todo mundo. Eu vou deixar meus contatos, então tem meu telefone, quem quiser alguma ajuda, quem quiser alguma dica, quem quiser material de leitura, livros, revistas, estou disponível. Tem as redes sociais da minha marca, tem o site do IABS, caso alguém se interesse, estamos com processos seletivos abertos, inclusive, manda jobs. E aqui, o da Venturo ainda não está ativo, porque a gente está preparando uma coisinha bem legal. Mas tem meu LinkedIn, meu telefone, falem comigo, estou totalmente à disposição. E eu espero ajudar, pelo menos, quem tiver interesse, em um passinho a mais na caminhada para a sustentabilidade. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Tassiana, por compartilhar todo esse conhecimento, toda essa experiência com a gente. Dá para ver que você é uma pessoa que gosta realmente muito de sustentabilidade, gosta muito de empreender também. Isso ficou bastante nítido para a gente. Então, agora a gente vai passar para as perguntas. Eu vou começar com uma. Você sinta-se à vontade para responder da melhor forma. Como nós podemos fazer para levar com que as empresas mudem as suas políticas e comecem a adotar medidas voltadas à sustentabilidade? Olha, eu não tenho a receita, tá? Mas, assim, eu acho que principalmente hoje, um pouco do mundo de negócios está começando a puxar isso um pouco mais das empresas. Eu não vou falar para vocês que existe uma fórmula mágica, não tem, realmente não tem. Porém, tem uma coisa que chama IPO e vem de todos os investidores, que é uma maneira da gestão sustentável de viabilizar, né, um estudo e recursos financeiros, uma parte da gestão financeira mesmo, que aí já não é tão a minha especialidade, mas entra um pouquinho, em ter investidores que sejam voltados para essa temática. E isso está crescendo muito, muito, muito mesmo, assim, não é de hoje, mas a ESG, perdão, ganhou muita importância no mundo dos negócios. Boas práticas socioambientais e econômicas tiveram muito melhor desempenho durante a crise do coronavírus. E as empresas que não buscaram isso estão, assim, olhando para o lado e vendo aquilo acontecer. Acelerou essa aceleração da busca por empresas que têm práticas socioambientais, têm práticas que gerem menos impacto, tem gerado um fomento na sustentabilidade dentro do mundo corporativo. Então, essas empresas que possuem pilares fortes, eles apresentaram muito melhor desempenho, não fecharam e lidaram melhor com a crise. Talvez essa seja a chave, pegar o ensinamento. Como tem muito mais investidor hoje que busca práticas de ESG, que é dentro do mundo corporativo uma prática que tem crescido absurdamente,
os investidores têm procurado muito mais. Então, as aceleradoras, desde startup até grandes negócios, as aceleradoras têm buscado empresas que têm práticas socioambientais. Os investidores, os grandes bancários também, porque eles acabam vendo que é necessário, que o governo está cobrando algumas coisas, que tem um público que eles precisam atingir que está cobrando alguma coisa. A fonte, talvez, da sustentabilidade seja o impulso dos clientes, a mudança de pensamento de consumo, a mudança de pensamento de emissões de carbono. Acho que talvez esteja um pouco nessa linha. Observar a diversidade de funcionários. Hoje tem gente que realmente se nega a participar de uma empresa que não tenha práticas de diversidade, principalmente o público jovem. O público jovem tem uma política muito assertiva de eu preciso buscar sustentabilidade, eu preciso buscar diversidade de gênero, eu sou LGBTQIA+, e eu preciso estar em um ambiente que eu me encaixe. Porque senão talvez eu não tenha o porquê fazer aquilo e eu posso fazer alguma coisa por mim. Então, talvez seja essa chave da mudança de visão assim dos empreendedores e como trazer sustentabilidade dentro da empresa. Muito obrigado. Eu acho que é exatamente isso também, né? Essa questão do futuro estar nas nossas mãos, querendo ou não, né? A juventude tem uma parcela muito grande de responsabilidade com essas questões. E acho que você conseguiu trazer isso muito bem, respondendo essa pergunta. Agora a gente vai para a próxima. Como nós podemos gerar alianças para fortalecer uma empresa dentro da sustentabilidade? Tá. É um assunto bem delicado. Parcerias e stakeholders, eles é uma relação de confiança, tá? Mas existem, obviamente, pessoas e empresas que estão dispostas a criar esse networking. No caso das startups, por exemplo, tem aceleradoras que fomentam essas parcerias. Então, por exemplo, um parceiro, não tão parceiro, talvez mais um padrinho, que vai te ensinar ali a criar esse networking para sustentabilidade. Eu acho que uma coisa de extrema importância é estar relacionado, ter relacionado algumas ações da empresa com políticas públicas. Isso é muito mais fácil de atingir parceiros, tá? Fazer propostas de valor. Então, buscar, aqui no IABS, por exemplo, a gente trabalha muito com modelos conceituais. Buscar modelos conceituais que te façam atingir a necessidade de outra pessoa. Então, mostrar valor para outra pessoa. E aí, essa pessoa que eu digo, pessoa parceiro, né? Pessoa que pode ser uma parceria ali possível para desenvolver sustentabilidade, não pessoa ser humano. Eu acho que as alianças corporativas, elas são, apesar de difíceis, muito necessárias. Então, criar relações de confiança, principalmente com financiadores, com beneficiários de algum projeto, isso tudo gera parcerias para outros projetos, uma iniciativa ou outra. E eu acho que o networking vai muito mesmo de uma relação de confiança. O que eu penso, assim, que pode ser um diferencial, talvez, que é uma prática muito comum dentro da gestão sustentável de projetos, é comunicação externa. A sua comunicação, obviamente, interna de uma empresa tem que estar muito bem estabelecida, mas a sua comunicação externa mostra os teus valores, então mostra como que a tua empresa segue, como que o mundo corporativo está vendo você, e isso gera um engajamento para outros parceiros te procurarem, ou para você procurar outros parceiros com um portfólio, não é essa palavra, mas com uma proposta de parceria mais assertiva. Comunicação, que é um dos pilares da gestão de projetos, tanto pelo PMI, eu não sei se todos conhecem, mas é um instituto de projetos, e quanto por outras organizações de projetos mundiais que ensinam gestão de projeto, que têm boas práticas na gestão de projetos, tratam como um dos eixos principais a comunicação externa e a relação com parceiros.
Então, eles se ligam muito. Talvez, para mim, Tassiana, a resposta esteja aí. Comunicação externa de ações que sejam de relevância para criar vínculos confidentes de parceria, né? Que sejam complementares e que sejam de confiança, laços de confiança. Uhum. Muito obrigado pela resposta. Nós vamos agora para a nossa última pergunta. Como saber se estamos conseguindo gerar um verdadeiro impacto positivo em nossa organização? Se eu tivesse a resposta, eu dava para vocês na ponta da língua. Mas, assim, a gente hoje tenta trazer, inclusive um desafio que a gente tem passado em alguns projetos pontuais, que é tentar trazer e relacionar as ações com o resultado. Você vai saber se você mensurar os resultados, obviamente, mas mensurar esses resultados não é fácil. Hoje, a gente tem alguns indicadores, alguns KPIs, que podem nos auxiliar a mensurar esse impacto. O que eu acho? Eu gosto muito de relacionar um projeto a um objetivo ou a uma meta específica dos ODS. Eu consigo gerar uma ligação entre os dois que me gere uma hipótese ou uma proposta de resultado. Essa proposta de resultado, por exemplo, quero fazer os meus biquínis e quero atingir o objetivo 6 do desenvolvimento sustentável, que é o de proteção às águas e, enfim, tem várias metas. E aí, beleza. O meu biquíni é produzido com água de reuso. O que eu posso fazer para mostrar resultado nisso? Vou lá e vou olhar o quanto que eu economizo utilizando água de reuso, que poderia ser utilizado para causar outro impacto. Uma água para a população. O que eu posso fazer com algum parceiro para distribuir essa água melhor. Então, assim, para mim, um modo mais fácil de ver resultado, talvez seja um pouco bem técnico, é mensurando. Indo lá, indo atrás de indicadores, procurando os dados, fazendo análise de dados mesmo, quantos beneficiários foram impactados, quanto que essa política pública alterou a vida da população X. A gente tem um projeto no IABS que a gente criou uma moeda social que roda numa comunidade que é a que produz a moeda social, que é a que produz o insumo que a gente consegue viabilizar a moeda social, que é um produto do sururu, e ele gera uma economia. Quanto que a utilização desses insumos que aquela população tirou do sururu, que era um negócio local, influenciou na mudança de vida e nas políticas públicas da região. Então, essa é a chave. Agora, nada mais relevante, além dos dados, obviamente, do que você sentir que faz. Então, além dos dados, se você sabe que você está fazendo isso, e se as pessoas chegam para você e falam obrigada, eu não sabia o quanto era importante, eu não sabia que isso era tão relevante, ou você mudou a minha vida de alguma forma, é um indicador que talvez seja de muito sucesso. Depoimentos são indicadores de sucesso, com certeza. Eu acho que é isso. Tá certo. Muito obrigado, Tassiana, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. A gente encerra por aqui e, mais uma vez, a gente agradece. Se você quiser deixar uma mensagem final. Sustentabilidade é equação e evolução. Só isso. Muito obrigado. Obrigada a vocês.